Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Bom, eu estou bem também. Então vamos lá, vamos aproveitar essa última aula para a gente fazer mais leituras do nosso livro paradidático, Para Gostar de Ler, né? Que é um paradidático voltado para a poesia e é justamente o conteúdo que nós estamos vendo ao longo desse trimestre. Né? A estruturação da poesia, a linguagem subjetiva e literária com uso de figuras de linguagem. E estamos vendo aí importantes poetas, escritores da nossa língua e língua portuguesa de modo geral, certo? Bom, meninos, hoje então eu vou trazer dois poemas de dois autores diferentes. Vamos lá? Vamos conhecê-los? Bom, assim, só queria mostrar um detalhe para vocês aqui neste momento. A piscadinha do cachorro. Olhou, analisou, piscadinha. Tudo bem, gente, só porque eu demorei para colocar esse efeito, então eu queria mostrá-lo para vocês. Bom, nós vamos vamos ler hoje um poema do José Paulo Paes. Ele nasceu em Taquaritinga, interior de São Paulo, em 1926. Estudou Química Industrial em Curitiba, onde publicou seu primeiro livro de poemas, O Aluno, em 1947. Veja, o aluno é inspiração, sim, até para os professores de Química. Trabalhou no laboratório farmacêutico e numa editora de livros, aposentando-se em 1981 para poder dedicar-se inteiramente à literatura. Publicou mais de 10 livros de poesia, inclusive para o público infanto-juvenil, que é o nosso, né? Somos adolescentes, pré-adolescentes. E foi colaborador regular na imprensa literária. Destacou-se também como ensaísta e tradutor de poesia. Morreu na capital do estado em 1998. Pessoal, eu preparei para vocês aqui um videozinho, vou ter que desaparecer rapidinho, mas eu já volto, tá bem? É esse vídeo aqui, que vai justamente, vamos, isso, trazer para vocês a leitura do poema que eu achei mais legal. Oi, pessoal, bom dia, está começando mais um Quintal da Cultura. E eu quero fazer um convite a vocês. Um convite lendo uma poesia do José Paulo Paes, que é bem assim, ó. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, com papagaio, com peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto a gente brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas elas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Então, que tal a gente brincar de poesia, hein? Ok, pessoal, achei interessante, né? Essa parte aí para trazer para vocês. O ator, ele acabou de citar a poesia do José Paulo Paes, José Paulo Paes. O nome da poesia é justamente Convite, tá? Eu vou ler para vocês novamente. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Bom, é bem simplesinha, né? Bem curtinha essa poesia do Paulo Paes, mas ela é bem interessante. Ela está estabelecendo uma comparação entre o uso da palavra e o uso do brinquedo. Ele vai dizer que poesia é brincar com palavras, né? É usar palavras, e que brincar é usar brinquedos. A poesia é brincar com as palavras, no sentido de que a gente pode compor vários poemas diferentes, juntar uma palavra a outra, separar, reestruturar, pensar numa nova ordem, inverter a ordem, tudo pode acontecer. Quanto mais a gente brinca com uma bola, né? Isso acontece muito com um brinquedo que a gente gosta, com as coisas que a gente gosta de modo geral. De tanto a gente brincar, de tanto a gente usar, elas acabam mais rápido. E ele vai dizer que, diferente do brinquedo, a palavra ela é mais interessante, porque quanto mais se brinca, mais nova ela se torna.
Pessoal, aí o brincar com a palavra, tornar novo a cada momento que eu estou brincando com as palavras, eu estou criando algo novo, um texto novo, uma ideia nova, um poema novo, e posso até criar palavras novas. Então, nesse sentido de estar sempre atualizando de acordo com o contexto, com a necessidade, ou mesmo com a ideia do poeta, né? E aí ele vai fazer mais duas comparações. Como a água do rio, que é água sempre nova, porque ela vai passando e vai renovando, como cada dia, que é sempre um novo dia, a gente acorda, passa o longo do dia, dorme, no dia seguinte o dia é novo novamente, com coisas diferentes, e fica ao final o convite, vamos brincar de poesia, e esse convite é justamente o que dá nome, né, ao título do poema. O convite, então, é vamos brincar de poesia, beleza? Aqui, pessoal, o autor estabelece, quando ele coloca essa última frase, né, esse último verso, desculpa aí, inclusive é uma estrofe, né, uma estrofe de um verso só. Ao final do texto, ele está marcando interlocução com o leitor. Toda vez que a gente pergunta alguma coisa, né, num texto, a gente faz uma pergunta, a gente utiliza verbos no imperativo, a gente utiliza até vocativo, vocês estudaram, né, nas aulas de revisão que é vocativo, nós falamos que isso são marcas de interlocução. É quando você consegue se aproximar ainda mais o seu texto do seu leitor. Tudo bem? Beleza? Vamos seguir então. Gente, um outro grande nome da literatura brasileira, principalmente no que diz respeito a poema, é o Mário Quintana. Mário Quintana, ele escreveu um poema um trechinho que ficou muito famoso, né? Reproduziram esse verso dele em camisetas, em agendas, em adesivos, né? Que é assim, todos aqueles que atravancaram o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Então, esses versos que são muito, muito famosos, eles pertencem a esse escritor, Mário Quintana, tá? Mário Quintana, ele foi poeta, tradutor, jornalista, beleza? Mário Quintana fez as primeiras letras em sua cidade natal, mudando-se em 1919 para Porto Alegre, onde estudou no Colégio Militar. Olha que legal, ele também estudou no Colégio Militar, publicando ali suas primeiras produções literárias. Considerado poeta das coisas simples, com estilo marcado pela ironia e pela profundidade. Beleza? Ironia, pessoal, é uma figura de linguagem também. Essa figura de linguagem consiste em afirmar exatamente o contrário do que se quer dizer. Vamos supor que você chegou a uma festa, você chegou à sala de aula 20 minutos depois que a aula tinha começado. Aí o professor olha para você e fala: nossa, fulaninho, chegou cedo para a aula, hein? Então, a afirmação que o professor faz para o aluno é justamente o contrário do que ele queria dizer. Ele queria repreender o aluno e dizer para o aluno que ele estava atrasado para a aula. Entenderam? Então, ironia é quando você afirma algo que, na verdade, a ironia é falar alguma coisa que, na verdade, você gostaria de dizer o contrário sobre ela. Ficou claro? Acho que sim, né? Então, vamos seguir. Em 1953, Quintana trabalhou no jornal Correio do Povo como colunista da página de cultura, que saía de várias poesias. Que saía aos sábados. Não vou voltar. Em 1953, Quintana trabalhou no jornal Correio do Povo como colunista da página de cultura que saía aos sábados. O que é um colunista? Um colunista é alguém que tem um espaço num jornal, numa revista, e que ele vai escrever sobre assuntos que ele acha interessante. Quando coloca aqui que ele era colunista da página de cultura, os assuntos dos quais ele comentava, refletia, tratava, todos eles deveriam, né, nessa época, estavam ligados à cultura. Se eu falo que ele é colunista de um jornal, ele é um colunista de esporte, é porque o que ele escreve pode ser artigo de opinião, crônica, qualquer gênero textual, mas voltado para o esporte, tá bem? Então, colunista é aquele que escreve textos expressando a sua opinião. E às vezes eles conseguem até o próprio jornal determinar qual o tema, né, qual o assunto aquele colunista vai trabalhar. Em 1940, ele lançou seu primeiro livro de várias poesias, A Rua dos Cataventos, iniciando sua carreira de poeta, escritor e autor infantil. Ganhou o prêmio Fernando
Chinaglia, da União Brasileira de Escritores, de melhor livro do ano. Em 1976, ao completar 70 anos, recebeu a medalha Negrinho do Pastoreiro do governo do estado do Rio Grande do Sul. E em 1980, recebeu um prêmio muito famoso, que é o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra que ele produziu. Certo? Então, vamos lá. Bom, o que eu escolhi do Quintana tá lá no livro de vocês, tudo bem? Para gostar de ler poesia. Vocês vão ver que esses autores vão se repetir ao longo do livro, então tem vários poemas do Mário Quintana, tem vários poemas do Vinícius de Moraes, que eu gosto também, vários poemas do Paulo Paes, e vários poemas da Henriqueta, que foi uma autora que eu trabalhei na aula passada. Né? E eles estão distribuídos no sumário de vocês, não pelos autores, sabe? Tudo do Vinícius de Moraes, agora tudo do Mário Quintana, agora tudo do Paulo Paes. Não, estão distribuídos por temas, né? Então tem a temática, por exemplo, amor. Aí vem um texto, soneto de fidelidade, do Vinícius de Moraes, vem a poesia da Henriqueta, chamada Fidelidade também. Então, eu aqui peguei de forma aleatória, como vocês podem perceber, só para fazer vocês catarem aí no livro de vocês o poema. E queria também trabalhar um poema de cada autor, tá? O que eu escolhi do Mário Quintana foi As Falsas das Falsas Posições. Ele é bem curtinho, na verdade é uma estrofe só. Com a pele do leão, vestiu-se o burro um dia. Porém, no seu encalço, a cada instante e hora, olha o burro, fio, fio, gritava a bicharada. Tinha o parvo esquecido as orelhas de fora. Entenderam? Bom, o burro vai pegar a pele do leão, né? Vai se vestir de leão. Porém, em seu encalço, na hora de calçar, na hora de vestir, a cada instante e hora alguém falava, olha o burro, fio, fio, gritava a bicharada. Ou seja, ele tentou se disfarçar de leão, mas todo mundo percebeu que não era o leão, que era o burro tentando se passar pelo leão. Tinha o parvo é lerdo, né, nesse sentido, o parvo, desatento, esquecido as orelhas de fora, ou seja, vestiu a pele do leão, né, mas deixou as orelhinhas de burro do lado de fora. Bom, vocês já devem ter ouvido falar em um gênero textual chamado fábula. A fábula narra uma história. Então vamos voltar um pouquinho na nossa revisão lá do início do ano de textos narrativos, né? Nós vimos um gênero textual, revimos um gênero textual que era a crônica, e outro gênero textual é a fábula. Por que gênero textual? Porque pertence à tipologia narrativa e tem características narrativas, como os 5 elementos da narrativa, né? Tempo, espaço, personagem, foco narrativo, enredo. O enredo, que é a história propriamente dita, tem apresentação, conflito, clímax e desfecho, beleza? Então, a fábula é uma narrativa, um texto narrativo. Assim como a crônica e o conto, a fábula é uma narrativa curta. O que significa dizer narrativa curta? Vamos lembrar? Narrativa curta é aquela que só tem um conflito, um clímax, um desfecho, ou seja, somente um enredo principal. Beleza? Poucos personagens, o enredo principal. Então, analisando isso aqui como uma narrativa, o que acontece? O burro se veste de leão, a bicharada inteira vê as orelhas para fora e fica brincando, caçoando, né? Fazendo gracinha com a cara dele, dizendo, olha ali como é que é lerdo, que deixou as orelhas para fora. Essa é a narrativa. Bem curta, praticamente, né? Eu tenho o burro como personagem principal e a bicharada que vai localizar aí o problema e até a finalização da história. Beleza? Então, posso dizer que é um texto narrativo, posso dizer que é uma narrativa curta, posso dizer que tem pouquíssimos personagens, ok. Aí você vai me falar assim, ué, professora, mas as crônicas que nós lemos, elas estavam em prosa ou verso? Então vamos lá, vamos abrir um parênteses de novo, vamos voltar um pouquinho, revisar. Prosa, quando a gente tem linhas contínuas separadas em parágrafos. Ou seja, vai de margem a margem, dá o recuo do parágrafo, não sei se vocês estão me vendo, dá o recuo do parágrafo e depois vai de margem a margem. Poemas, né? Você tem estrofes, versos, que são linhas interrompidas, separadas em estrofes.
Tudo bem? Voltando a estudar, então, prosa e poema. Esse texto é escrito em prosa ou escrito em forma de poema? Aí vocês vão me responder, em forma de poema. Ótimo! Professora, mas eu posso ter uma narração em formato de poema? Pode, você vai ter outros gêneros narrativos que não são apresentados em prosas, e sim que são apresentados em versos. Hoje é muito comum a gente ler fábula em forma, né? Muitas fábulas escritas em prosa. Mas assim que as fábulas surgiram, a estrutura mais usada para essas fábulas era o poema. Olha que legal. Aí quando a gente abre o livro, fala, não, mas isso não pode ser uma fábula porque é um poema. São coisas diferentes. O gênero fábula escrito em forma de poema, tá? E esse poema é isso mesmo, gente, é só isso. É uma estrofe, na verdade, com 4 versos. Como é que é o nome dessa estrofe? Quarteto. Quando eu tenho uma estrofe com 4 versos, tá? Relembrando um pouquinho a questão da fábula, a fábula tem sempre uma moral, que é, qual a lição que se tira dessa situação? Ah, não adianta você tentar se passar por outra pessoa, né? Vamos olhar os dois lados. Não adianta você tentar se passar por uma pessoa, porque cada um é o que é. Isso é uma possível moral para essa fábula. A outra moral é que a gente tem que, né, ser muito atencioso para poder atingir os nossos objetivos. O título fala das falsas posições, alguém tentando se passar por outra pessoa, mas que no final é sempre descoberto, é sempre reconhecido. Por quê? Quando existe mentira, sempre vai haver uma falha ali em algum lugar. Tudo bem? Beleza? Gostaram? Ó, já foram 4 autores, né? Vinícius de Moraes, Paulo Paes, Henriqueta e agora o nosso querido Mário Quintana. Beleza? Vamos voltar aqui para o iniciozinho. É isso aí, meninos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre os poemas do livro Paradidático. Espero que, né, sempre que a gente fala de um poema para vocês, que vocês possam voltar a esse poema mais tarde e que vocês estejam pesquisando bastante poemas e se divertindo, né, com a métrica, com a escansão dos versos, né, procurando poemas de várias formas, de várias métricas, de várias rimas. Tudo bem? Bom, meninos, vamos ficar por aqui hoje então. Um beijo pra vocês e a gente se vê.